Vinícius, você pode comentar sobre os indicadores para avaliar o lucro da empresa? Posso. Tem dois indicadores principais que eu uso para analisar o lucro da empresa, tá? Você pode pegar e anotar aí. Primeiro indicador, primeira coisa que eu quero saber, qual é o ROI dessa empresa? O que é o ROI? É Return on Equity, ou seja, o retorno sobre o patrimônio líquido. Imagina que uma empresa ela tem um determinado patrimônio e aquele patrimônio está sendo usado para gerar um resultado, um lucro. O ROI te diz exatamente isso. Quanto que está sendo gerado de lucro em relação ao valor do patrimônio. Então, digamos que uma empresa tem um patrimônio de 10 bilhões de reais, certo? Somar todo o patrimônio que ela tem dá 10 bilhões de reais. E você olha lá para o lucro da empresa, o lucro da empresa é 1,5 bilhão. Como é que você encontra o ROI? Você pega esse 1,5 bilhão e divide por 10, que é o valor do patrimônio da empresa. Você chega a um ROI de 15%. O que isso significa? Que aquele patrimônio está sendo rentabilizado à velocidade de 15% ao ano. E aí você pega esses 15% e aí você compara com quanto está rendendo a renda fixa, você compara com quanto está rendendo outras alternativas de investimento, e aí você vai ver, poxa, faz sentido eu investir nesse negócio. Claro que não é uma análise nua e crua. Por quê? Se o preço da ação estiver muito baixo, uma empresa pode ter um ROI de 3% que vale a pena investir. É um contexto à análise, mas de uma forma geral, eu vou analisar o ROI, eu vou analisar a velocidade da rentabilização daquele patrimônio. Então esse é o primeiro indicador que eu uso para avaliar o lucro de uma empresa. Segundo indicador que eu uso para analisar o lucro de uma empresa, tá? Não vou falar dois, vou falar 4 aqui. Segundo indicador é chamado de margem líquida. O que é a margem líquida? A margem líquida é quanto que sobra de lucro líquido no final de tudo, de pagar todos os funcionários, pagar imposto, pagar despesa com dívida, pagar tudo. Quanto que sobra de forma líquida frente ao volume de vendas que a empresa tem. Frente à receita líquida, é o termo técnico. A receita líquida da empresa. Imagina que uma empresa tem um faturamento lá de, vou dar um exemplo aqui, de 5 bilhões. Tá? E a empresa ela tem um lucro lá no fim das contas de 200 milhões. Então ela vendeu 5 bi e tem um lucro de 200 milhões. Isso vai... Como que eu encontro a margem líquida? 200 milhões dividido por 5 bilhões. Eu vou chegar que a margem líquida dessa empresa é 4%. Então, ela vende por um certo valor seus produtos, tem todos os custos de despesas, depois de todos os custos de despesas sobra apenas 4% para a empresa. Eu considero essa uma margem líquida muito baixa. Eu não gosto de empresas que têm, por exemplo, esse nível de margem líquida. Por quê? Qualquer crise que faça o lucro da empresa cair já pode fazer com que ela comece a dar prejuízo. Então, além de eu verificar como que está a rentabilização do patrimônio da empresa, anota isso, gente, tá? Ó, live minha não é enrolação, é conteúdo profundo. Então, olha só, você está vendo aqui. Além de eu verificar a que velocidade está sendo rentabilizado o patrimônio da empresa, eu preciso verificar também se na próxima crise, ou nessa crise ainda que a gente está vivendo, a empresa não vai começar a dar prejuízo com uma obviedade gigantesca. Se uma empresa trabalha e tem margens mais altas, ela pode até ser penalizada por conta de uma mudança no comportamento das pessoas que vão comprar menos aqueles produtos e tudo mais, mas a margem de lucro dela vai cair. Porque ela pode não, ó, uma estratégia, ela pode não aumentar o preço, e os custos dela de matéria-prima vão estar aumentando. Então ela diminui a margem, ela tem espaço, ela tem gordura para diminuir a margem e mesmo assim dá lucro. Uma empresa que tem uma margem muito baixa, o que acontece? Supermercado, posto de combustível, distribuidor de combustível, é característica. Varejo é característica. Vende pra caramba, só que tem uma margem muito baixa. Em momentos de crise, as ações desabam. O que você viu acontecendo com o Magazine Luiza? O que você viu acontecendo com as ações do varejo? Via Varejo? Desabando. Por quê? Começou uma crise pequena, à medida que aprofunda, a ação desaba. 50%, 60%, 70%, 80%. Então eu olho para a margem desse negócio. Com a margem desse negócio. Tá? Outra coisa que eu olho na hora de analisar a rentabilidade de uma empresa. Como que é o comportamento, a dinâmica do lucro dessa empresa? Ela é um reloginho, ela dá lucro ano após ano, ela se beneficia de momentos de crise, ela não se beneficia.
a que velocidade cresce esse lucro com o passar do tempo. E aí eu analiso o histórico, para eu ver se não é. Algumas vezes você vê uma empresa, poxa, está com os indicadores bonitinhos, mas é só o ano passado que ela deu um lucro muito diferente do normal, então eu não posso confiar que a empresa vai passar esse novo patamar de lucro para sempre. Eu gosto de ver o comportamento, principalmente em momentos de crise e tudo mais. E um quarto fator para você analisar a rentabilidade, o lucro de uma empresa, é você olhar de onde que vem esse bendito lucro. É por isso que eu digo, poxa, Vinícius, que era mais fácil. Não, é simples o processo, mas também não é superficial. É por isso que tanta gente perde dinheiro na bolsa, não tem conhecimento disso. Você tem que ver de onde é que vem o lucro. Por quê? Olha só. Digamos que você vá lá e invista nas ações de uma empresa só porque ela tem um lucro alto. Mas, de onde que veio esse lucro? Veio da operação da empresa, da atividade fim dela. Por exemplo, uma empresa de vestuário, ela vende vestuário. Só que ela também, talvez, tenha comprado um terreno porque ela ia construir uma outra fábrica, mas ela desistiu. E vendeu esse terreno 10 anos depois e teve um lucro gigantesco. E o lucro gigantesco veio de onde? Da venda do terreno, não da atividade fim. Talvez ela esteja dando prejuízo no negócio dela. Só que no outro ano, daqui 3 anos, daqui 4 anos, ela não tem outro terreno para vender. E aí ela vai passar a não dar mais lucro. Só que eu olhei aquele lucro que estava sujo. Eu chamo de lucro sujo, tá? Você tem vários termos técnicos para isso, mas eu não quero te passar tecnicidade antes da hora certa. Eu quero fazer com que você entenda. Depois você vai entender as questões mais técnicas. Então, de onde que vem esse lucro? Vem da operação ou não? Eu preciso saber disso. Se não vem da operação, não é um lucro recorrente. Em geral, pode ter exceções. Mas em geral não é um lucro recorrente. Então não é um lucro confiável. Então o lucro da empresa está sujo. Então eu tenho que ver se o lucro vem da operação ou não. Se o lucro vem da operação, ok. Se o lucro não vem da operação, aí eu estou entrando numa excelente armadilha. Uma armadilha porque eu acho que o lucro da empresa é bom, mas não é. O lucro da empresa é ruim. Ela só deu um lucro porque ela vendeu, por exemplo, um terreno e teve lucro com a venda do terreno, só que ela não tem o terreno para vender. E aí o lucro da empresa vai ser ruim com o passar dos anos e eu caí numa armadilha. Esses são os quatro indicadores para você analisar na hora de ver a lucratividade, o lucro, a rentabilidade de uma empresa. ROI, margem líquida, de onde vem o lucro e a dinâmica desse lucro com o passar do tempo e, claro, contextualizando com o restante da análise. Eu não posso cravar assim que, poxa, esse indicador, tudo é um contexto.